Oi, alunos! Nós vamos agora para uma próxima videoaula, ainda do módulo B, sobre texto jornalístico voltado para relações públicas. Nesta videoaula, nós vamos ver quais as diferenças entre um texto jornalístico e um texto de relações públicas. A gente vai entender o que é notícia e por que um RP precisa saber o conceito de notícia. Então vamos lá, quais as diferenças entre os textos jornalísticos e os textos de RP? O jornalismo e as relações públicas são áreas interligadas. O ponto de partida das duas é a informação. No jornalismo, a informação ela é trabalhada de acordo com técnicas adequadas e a ideia é divulgar essa informação nos mais diferentes veículos. Já para as relações públicas, a informação ela é trabalhada tendo como meta a opinião dos públicos que recebem essa informação, né? E visa também integrar esse público à instituição. Então, o jornalismo está a serviço da divulgação e as relações públicas a serviço da instituição. A gente pode dizer que o processo de relações públicas ele está baseado na informação que é trabalhada tendo como meta uma opinião favorável dos diversos públicos envolvidos com as instituições. Essas informações elas atingem os diferentes públicos através de diversos meios de comunicação e a ideia é que ela garanta a divulgação da instituição. Então, o que liga os públicos e as instituições? É a informação. E essa informação ela tem que ser trabalhada de forma adequada. Para relações públicas e para o jornalista, essa busca da informação ela tem um objetivo, né? Ele tem um propósito. Os dois profissionais necessitam da informação para gerarem uma ação. A diferença está na finalidade, né, do modo como é processada essa informação. Ou seja, essa informação é usada para o interesse institucional ou para o interesse público. Se for interesse institucional, é a maneira como um RP vai trabalhar essa informação. E se for um interesse público, é o jornalista que vai trabalhar essa informação. E por que, então, que um profissional de relações públicas precisa saber o que é notícia? Tem vários motivos. Vamos lá. Porque se ele entende o que é notícia, ele vai compreender melhor o trabalho do jornalista e vai poder auxiliar ele numa relação que pode trazer benefícios para os dois lados. Se um RP sabe o que é notícia, ele tem mais chances de colocar a organização que ele trabalha de forma positiva na mídia. E se ele sabe o que é notícia, ele também está mais preparado para enfrentar situações em que as notícias não são favoráveis. Por exemplo, no gerenciamento de crises. Quando a instituição na qual esse RP trabalha é vista ou está na mídia em alguma situação desfavorável. Mas vamos lá, a gente vai começar a entender então o que é o conceito de notícia. A gente vai usar um autor que é o Nilson Lage, é um autor muito importante dentre os autores, dentre as pessoas que escrevem sobre jornalismo, e a gente vai usar o livro dele para entender o que é notícia. Mas antes de entender o que é notícia, vamos falar sobre narrativa. De acordo com o Nilson Lage, a narrativa é um gênero que teve sua origem lá nas histórias épicas. E a narrativa ela é organizada em sequências de eventos. Em cada sequência, o primeiro evento antecede o segundo o terceiro e assim por diante. Isso significa que dentro da sequência, os fatos são registrados na mesma ordem em que eles teriam ocorrido no tempo, ou seja, eles estão organizados, ordenados em uma sequência temporal. Um exemplo. Um bandido entrou na agência bancária, olhou para todos os lados, aproximou-se do caixa e disse: "É um assalto." O caixa acionou imediatamente o botão de alarme com o joelho. Nessa sequência, a gente tem uma série de orações. Entrou, olhou em volta, aproximou-se do caixa, disse, acionou o alarme. Na mesma ordem,
em que essas ações teriam ocorrido, né, se esse assalto fosse um evento factual, verídico, né, na mesma ordem em que eles aconteceram no tempo. E a gente pode notar o seguinte: o início e o fim dessa sequência são escolhidos pelo narrador. É uma coisa arbitrária. Ele que escolhe. Nada impediria que ele começasse por um evento anterior. Por exemplo, o bandido desceu do automóvel, foi andando para a rua, entrou na agência, ou então que essa sequência se alongasse, contando eventos posteriores. Por exemplo, o assaltante, então, disparou 2 tiros, um dos quais atingiu o caixa no ombro. Então, o fluxo de eventos no mundo objetivo ele é infinito. O narrador é que vai escolher por onde começar e onde terminar. E cada evento ele pode ser fracionado em várias partes, e é o narrador que escolhe o ritmo dessa sequência. Então, por exemplo, no lugar de dizer entrou na agência bancária, poderia detalhar um pouco mais. Estendeu a mão para a maçaneta, segurou com os dedos, girou no sentido dos ponteiros do relógio, empurrou-a e atravessou devagar o vestíbulo da agência bancária. Está descrevendo mais, né, a sequência. E as sequências, elas sempre sugerem relações causais. Por exemplo, a gente entende ou a gente presume que o caixa tenha acionado o alarme porque o bandido disse que era um assalto. Se ele não tivesse dito que era um assalto, talvez o caixa não tivesse colocado o joelho no alarme para acionar. De uma sequência a outra, podem ter cortes temporais ou espaciais. Não quer dizer que a história vai ficar sem sentido. A gente vai entender. Além disso, a gente poderia ter nessa sequência também algo que ocorreu à distância. A gente não precisa contar naquela sequência tudo o que aconteceu só ali. Existem outras sequências que podem se ligar a ela e acontecer em outros lugares. Por exemplo, o detetive Fagundes chegava do almoço quando a campainha soou na 19ª delegacia. Pela luz do painel, viu que o aviso vinha do banco. Vestiu o paletó, ajeitou a pistola no coldre, desceu correndo a escada e entrou na viatura, onde os 3 colegas já o esperavam com o motor ligado. Então, é uma sequência que ocorreu em outro lugar, mas ela foi concomitante. Ao mesmo tempo que estava acontecendo o assalto, aconteceram essas ações na delegacia. E as informações sobre objetos, ambientes, personagens, elas normalmente estão embutidas na narrativa. Elas estão dentro dessa sequência de eventos. Essas informações são os elementos descritivos. Por exemplo, o botão está na altura do joelho do caixa. A hora do assalto é aquela em que Fagundes terminou o almoço. Existe um painel na delegacia que localiza a origem do alarme. O detetive usa a arma no coldre. A parede do teto do quarto do hospital é branca. O bandido é um homem barbudo. Isso é porque a sequência tinha outras partes que eu não coloquei, mas são descrições também. Além disso, essa sequência de eventos ainda traz algumas pistas. São dados que sustentam a verossimilhança da história, ou seja, tornam a história cada vez mais real. E trazem informações, por exemplo, o homem barbudo, se eu tivesse colocado essa parte, né, do texto, o homem barbudo poderia fornecer uma pista de quem era o bandido e etc. Agora vamos para outro exemplo. Suponhamos que ao acordar, alguém realize as seguintes operações: abre os olhos, consulta o relógio de cabeceira, levanta-se, vai ao banheiro, escova os dentes, lava o rosto, ouve a campainha, enxuga-se às pressas, sai do banheiro, caminha até a porta, destranca a fechadura, abre a porta, vê um homem caído na soleira, corre o olhar em torno, constata que não há ninguém mais no corredor, abaixa-se, toca o homem com os dedos, sente que o corpo está frio e rígido, percebe que é um cadáver, corre para o telefone, diz com o número da central da polícia. E aí, esse personagem, ele vai contar o caso a alguém que vai atender esse telefonema na polícia. É improvável que ele tente e consiga contar a história a partir do início. Ele vai dizer: eu ainda há pouco acordei, abri os olhos, consultei o relógio. Claro que ele não vai falar isso. Ele vai dizer: tem um cadáver de um homem na minha porta.
Descobri quando fui atender a campainha. Não tinha ninguém mais lá do lado de fora. Vi que o corpo estava frio. Demorei só um minuto porque estava no banheiro. Então, os eventos eles não vão estar mais ordenados por uma sequência temporal, mas sim por uma questão de interesse ou importância, na perspectiva de quem conta. O que dessa história é mais importante para aquela pessoa que está contando, né? E também, o que é mais importante para a pessoa que está ouvindo. E essa importância, a importância de cada evento, ela é dada em função do evento principal, nesse caso, a descoberta do cadáver. Mas não fica estranho ou artificial contar, né, esses eventos numa ordem que não é aquela em que eles realmente ocorreram? A gente pode pensar que fica porque a gente já está acostumado a ver no cinema, na televisão, os casos contados do começo para o fim, né? Embora começo e fim, como a gente já viu, é uma questão subjetiva, é arbitrária. A gente escolhe o que vai ser o começo, o que vai ser o fim, mas não que isso seja uma regra. E a tradição literária também, que passou para o teatro, para as artes cênicas, em geral, ela é fundamentada nessa lógica indestrutível da sequência cronológica. Mas fica estranho contar alguma situação não partindo dessa sequência cronológica? Não. Se a gente for considerar a tradição oral mais antiga, mais corrente, a gente vê que as pessoas ordenam os eventos por uma ordem crescente de importância ou crescente de interesse. E essa ordem é bem mais comum do que a sequência temporal. Então aí, vendo essa questão toda da narrativa, a gente acaba chegando nas fases da produção da notícia. A primeira delas é a seleção dos eventos. Nesse caso, algumas situações como abrir os olhos, consultar o relógio, escovar os dentes, elas serão omitidas da notícia, porque elas não têm tanta importância com o fato que é a descoberta do cadáver. Mas o narrador ele não pode se esquecer de contar, por exemplo, que ele levou 1 minuto para enxugar-se, sair do banheiro, caminhar até a porta e destrancar a fechadura. Porque essas informações, sim, elas estão ligadas ao fato principal. E elas explicam também a estranheza da pessoa que levou só 1 minuto para chegar até a porta e quando abriu já não tinha mais ninguém. Ou tinha só o cadáver, não tinha quem tinha deixado aquele cadáver ali. Né? Então, depois de selecionar os eventos que a gente vai usar no nosso texto, na nossa notícia, a gente vai ordenar esses eventos. Então, a atenção daquelas pessoas que vão ler a nossa notícia ou que vão assistir, né, a matéria na televisão, a atenção deles se fixa no evento principal, mais importante ou mais interessante. Os outros eventos vão aparecer depois. São as consequências do fato principal ou as explicações desse fato. E depois que a gente ordena, a gente precisa nomear, a gente precisa escolher as palavras certas para dizer o que a gente quer. Por exemplo, a palavra corpo seria pouco específica para o contexto. Defunto poderia retirar um pouco da dramaticidade que o narrador pretendia transmitir. E presunto desqualificaria a pessoa. Então, a gente tem que escolher a palavra que melhor se adequa à situação que a gente quer informar. Aí a gente chega, então, num conceito de notícia, um conceito de como a gente estrutura uma notícia. De acordo com Nilson Lage, do ponto de vista da estrutura, a notícia se define no jornalismo moderno como o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante e de cada fato a partir do aspecto mais importante ou interessante. E essa definição indica que não se trata exatamente de narrar os acontecimentos, e sim de expô-los, ok? Agora a gente vai para algumas dicas. Nilson Lage lembra que o universo das notícias é o universo das aparências do mundo. E o noticiário não permite que as pessoas conheçam as coisas na sua essência, e sim na sua aparência, aquilo que a gente relata sobre as coisas. Um redator de uma notícia, ele normalmente não é conhecido de quem consome essa notícia. Mesmo quando ele assina o texto, o nome dessa pessoa provavelmente não vai significar nada para quem lê, para quem ouve ou para quem assiste ao noticiário. E o redator pode ter, no máximo, uma ideia estatística muito geral
do conjunto dos receptores da mensagem. Por isso, a gente não pode dizer numa notícia, eu vi, como o personagem que encontrou o cadáver quando abriu a porta da casa. Então, o eu passa a não fazer sentido. Então, também não faz sentido você se referir aos leitores como vós ou vocês. Então, a gente usa sempre a terceira pessoa nas notícias, ok? E a notícia, ela pode comover, motivar revolta, conformismo, ela pode agredir ou ela pode ser muito gratificante, né, para os seus consumidores. Mas quem escreve a notícia não se preocupa com isso. Ela se preocupa se a notícia tem importância ou se desperta bastante interesse para ser publicada. E ela tem que ter uma conformidade com os fatos que aconteceram na vida real. Então, conceitos que expressam subjetividade estão normalmente excluídos. Não é notícia o que alguém pensou, imaginou, concebeu, sonhou, mas sim o que alguém disse, propôs, relatou, confessou. Além disso, a notícia afirma-se como verdadeira. Ela não argumenta, não conclui, não sustenta hipóteses. O que não é verdade numa notícia é fraude ou erro. Vocês vão ver mais para frente que o jornalismo abarca alguns tipos de textos argumentativos, alguns textos opinativos que esses sim sustentam hipóteses, mas a notícia ela é verdadeira e não traz opinião, ok? E do ponto de vista técnico, a notícia não é avaliada por seu conteúdo moral, ético ou político. O que importa na notícia é se o fato aconteceu, ou, no caso de uma entrevista, se o entrevistado realmente disse aquilo. Além disso, não basta ser verdadeiro, precisa parecer verdadeiro. A gente nunca escreve numa notícia alguns manifestantes, mas a gente sempre tenta exemplificar o número de manifestantes. Eram 10, eram 12, eram 15, né? Não dá para dizer que uma vila está perto de uma cidade. É preciso que a gente saiba a distância em quilômetros ou tempo de viagem até essa vila. A gente precisa saber a placa do carro, a hora exata do desastre, o número de desabrigados pela enchente. E quando a gente traz essas informações, a gente traz um efeito de realidade para o texto, né? Como a gente que escreve o texto não conhece quem lê, a gente precisa deixar muito claro. Então, a gente precisa ter esse empenho no detalhamento da notícia. Por exemplo, o que será um edifício alto para o leitor? Eu não conheço ele, eu não sei o que ele acha que é alto, né? E também, o que o leitor pensa quando lê que alguém escreve que o edifício é alto? Ele vai pensar, o que o redator dessa notícia acha que é um edifício alto? É um conceito subjetivo, né? Então, quando a gente escreve quantos andares tem o edifício, a gente elimina essas perguntas, né, esses questionamentos. Ou seja, os adjetivos, né, cuja referência, o que ele significa, varia de pessoa para pessoa, eles devem ser evitados. Além disso, algumas vezes a gente precisa lidar com umas grandezas que a gente não tem um referencial de consenso. Por exemplo, quando a gente escreve sobre a capacidade de geração de uma usina hidrelétrica e quando a gente escreve para um meio de comunicação que não é dirigido a técnicos dessa área, a gente precisa usar comparações. Por exemplo, a usina ela é capaz de abastecer uma cidade de 50 mil habitantes. Então, nessas situações, a gente faz uma comparação, né, que facilita o entendimento. E a gente usa o vocabulário e a gramática tão coloquiais quanto possível, de acordo com o veículo de comunicação que a gente trabalha. Por que coloquiais? Porque a gente precisa fazer a pessoa entender aquela grandeza ou aquele termo que é muito técnico. Claro que a gente não vai deixar de usar a língua portuguesa, né? A língua, o padrão correto da língua portuguesa. Mas a gente vai tentar ser um pouquinho mais coloquial, sim, ok? Então, essas foram as informações retiradas do livro A Estrutura da Notícia, de Nilson Lage, que a gente usou para ver essa primeira parte do que é notícia, né? Primeiro trazendo o conceito de narrativa,
que traz uma sequência ordenada dos fatos, e depois a gente viu que a notícia não é bem assim. A gente não começa com a primeira informação daquele fato, e sim com a informação mais importante, né? E a gente viu também a definição, né, como é estruturada a notícia para Nilson Lage, e depois algumas dicas. Na próxima videoaula, nós vamos ver o conceito de notícia para outro autor, o Juarez Bahia.